Bom dia, transformadas a paz. Hoje o meu devocional está em Mateus 14, a partir do versículo 9, que vai dizer assim, ó. O rei ficou angustiado, contudo, por causa do juramento e da presença dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedira. Então mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a entregou à sua mãe. E os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram, e foram contar a Jesus o que havia acontecido. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se comovido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Aqui é esse texto, o início, né, tá contando ali o final do profeta João, né? E depois do acontecido, a notícia chegou até Jesus. E aqui eu fiquei bem pensativa, né? Jesus, quando ouviu falar destas coisas, retirou-se de barco em particular. Às vezes a gente tem uma ideia de um Jesus muito objetivo, né? Mas ele era objetivo. Só que ele também tinha suas dores enquanto homem, né? Ele também tinha sentimentos, né? E ele também, naquele momento, ele sentiu a necessidade de ficar só, né? Talvez para orar a Deus, né? Para se curar daquela dor que ele estava sentindo. E ele foi ficar sozinho, como nós também às vezes temos a nossa necessidade de estar a sós com nós mesmas e com o Pai, né? Só que as multidões, sabendo que ele tinha seguido sozinho de barco para algum lugar, elas foram atrás dele, né? E quando Jesus viu o barco, viu aquela multidão. Então, por mais que ele foi atender ali a sua própria necessidade, né, e a necessidade dos outros, né, vieram até ele, né, pessoas com as suas próprias necessidades também. Ele priorizou aquilo que o pai chamou ele para fazer naquele momento, né? Ele deixou a dor dele de lado, ele não teve talvez aquele momento sozinho que ele gostaria, a não ser o período que ele ficou no barco, né? E ele deixou de lado as dores humanas dele e mais uma vez ele cumpriu aquilo que era predeterminado para ele fazer. E eu acho interessante, né, como é que ele reuniu forças para deixar aquilo que ele estava sentindo de lado e para ser objetivo, né, naquilo que ele precisava fazer naquele momento. Sentiu-se movido de grande compaixão. Então, o que moveu Jesus naquele momento foi a compaixão. Era por isso que ele era movido, né, pelo amor pelo próximo. Então, isso foi suficiente para que ele conseguisse deixar o seu sentimento de lado e pudesse curar aquelas pessoas, pudesse trabalhar no reino e cumprir o seu chamado, né? Então, eu penso que é uma lição para nós, né? Que a gente não venha deixar as nossas dores diárias, né? Os nossos problemas diários fazer com que o nosso chamado seja retardado, com que o nosso chamado seja deixado para depois, seja deixado de lado, né? Que a gente tenha amor no coração por aqueles que precisam, que assim a gente vai ter a força para fazer isso, né? Assim como Jesus teve. Como sempre, né? Ele é o nosso exemplo. Amém, meninas, tenham um ótimo dia.